FM, prazer enorme estar novamente com você em mais uma semana de estudo da Palavra de Deus. Esse é o Papo Raiz. O Papo Raiz é o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Você já sabe, o Papo Raiz é transmitido em 91,3. Você pode também acessar o site da Rádio NASP FM, de onde você pode ouvir a programação ao vivo da Rádio NASP FM em qualquer lugar do mundo. Você pode acompanhar pela internet. Você pode também encontrar ali os podcasts do Papo Raiz. O Papo Raiz está sendo gravado e colocado em podcast para você ouvir também em qualquer horário, no momento que você quiser, para você buscar uma compreensão melhor, mais abrangente, mais prática da Palavra de Deus. Você sabe que também, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube da Rádio NASP FM, você pode acessar os nossos conteúdos diversos, conteúdos de jornalismo, de entretenimento, de cultura, de conhecimento, conteúdo acadêmico e, é claro, conteúdo bíblico, conteúdo religioso, do qual nós, o Papo Raiz, temos o prazer e a alegria de fazermos parte, sempre contribuindo para que seu crescimento seja completo, seja um conhecimento integral nas várias áreas do conhecimento que compõem aí a formação do conhecimento humano. Essa é a missão da Rádio NASP FM, conectar você a novas ideias, e a Rádio NASP FM já está há mais de 5 anos conectando você a novas ideias. Esse é o Papo Raiz, como eu disse. Estão comigo aqui nessa empreitada meu querido amigo Alan Aguiar. Fala, Daniel. Tamo junto aí mais uma vez. O Alan estava meio dormindo e tal, porque a gente grava o programa muito cedo, né? Eu falei, Alan Aguiar ficou pensando aí e tal, mas tá junto com a gente, graças a Deus. Não, pessoal, isso é intriga, tá? O áudio estava desligado, tive que acionar aqui. Tá certo. É isso aí. E eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo, que também está com o áudio desligado, já vou avisar agora aí, para ele não ter problema. O meu amigo Danilo Lima. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, Macavetskas, Alan Guiar. Deus abençoe cada um de vocês, é um prazer estar aqui. É isso aí. O Danilo é pastor, se formou aí na turma que o Alan e eu deveríamos ter nos formado, né, Alan? Mas a gente ficou para trás. Eu costumo dizer, a gente é um pouco retardatário. É verdade, nós somos os maus alunos. Os bons alunos já estão formados, Alan. O Danilo é um deles. E o Danilo, fala um pouquinho, Danilo, rapidamente aí do seu trabalho. Como é que você está desenvolvendo o seu trabalho? Aonde? Conta aí para os ouvintes da Rádio NASP FM. Então, gente, eu sou capelão da Escola Adventista de Uberaba, a nova missão que se inaugurou agora no início do ano de 2020, né? Missão Mineiro Oeste. Fazia parte ali da Associação Mineira Central, que tem como sede em Belo Horizonte, e agora a nova sede da Missão Mineiro Oeste se encontra em Uberlândia, Minas Gerais, ali região do Triângulo Mineiro, para aqueles que conhecem. E eu estou em Uberaba, que é uma cidade que está pouco mais aí de 96, 100 km aí de Uberlândia. E chegamos aqui nesse ano de 2020 para desenvolvermos um trabalho aí com a capelania da Escola Adventista de Uberaba, que a gente chama de EAU, Escola Adventista de Uberaba. Uai, esse trem aí, hein? Pois é, Minas Gerais é maravilhoso, um estado muito grande, né? E a missão adventista vai crescendo. Só para explicar para os ouvintes rapidamente, a Igreja Adventista ela se divide em setores administrativos, né? Então, quando o Danilo fala missão é uma nova área administrativa que está ainda em implantação, em crescimento e tal, né? E o Danilo está fazendo parte desse processo aí de logo, se Deus quiser, formar uma associação, né, de adventistas ali, e o colégio, tanto os colégios lá em Uberlândia quanto em Uberaba, fazem parte desse processo de crescimento da igreja. Trabalho muito importante dos capelães aí, os capelões ou capelães, nem sei como é que fala o plural de capelão. Mas, capelães. Enfim, os capelães, é isso aí, obrigado. E o Danilo, trabalhando ali com a molecada e tal, sujeito muito dinâmico, tenho certeza que já, nesse pouco tempo que ele pôde trabalhar, porque ele trabalhou 3 semanas, aí veio a pandemia, né, Danilo? Fechou tudo, mas eu tenho certeza que com o coração de muitos alunos ali, para a honra e glória de Deus, anunciando o Evangelho através do Ministério da Educação. É isso aí. Vamos para o nosso trabalho aqui com o Papo Raiz. Nós estamos estudando nessa temporada questões relacionadas ao nosso testemunho, né? Maneiras práticas e diferentes de fazer amigos para Deus. E hoje nós temos um assunto muito delicado que envolve muitos pormenores da nossa sociedade, que é o assunto do preconceito, né? Como lidar com pessoas sabidamente pecadoras, né? Como lidar com pessoas... Aliás,
tem dois grupos de pessoas que Jesus ele se defronta durante o seu ministério. São pessoas reconhecidamente pecadoras, e aí a gente vai para o caso da mulher samaritana, a gente vai para o caso da mulher adúltera, que Jesus né, estendeu o perdão dos pecados ali. A gente tem o caso de Zaqueu. Estou ficando nos exemplos mais que me vieram à mente aqui, eu sei que tem outros. Mas, além disso, Jesus tinha que lidar com o caso de pessoas que não eram assim, sabidamente pecadores, não tinham uma vida exatamente né, envolvida com pecado, mas que sofriam preconceito da sociedade. A gente vai, por exemplo, o caso dos leprosos. Quantos leprosos Jesus curou? E a sociedade olhava para o leproso, ele é pecador, ele está sofrendo porque tem pecado. A gente tem o caso da própria mulher cananeia, né, que Jesus, depois a gente vai estudar um pouquinho com mais detalhes. Jesus, ele usa palavras duras ali, ó, não é legítimo tirar dos seus filhos, se referindo aos judeus, para dar aos cães, se referindo às outras nações. Mas a mulher, numa atitude de fé ali, ela vence essa barreira. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco por que Jesus faz isso. Mas eram pessoas que, mesmo que tivessem um bom comportamento, elas sofriam preconceito. Os generais romanos, vários centuriões romanos, eram boas pessoas, eram pessoas dignas, pessoas honestas, mas ele era romano. Então, tinha todo esse preconceito. E nosso debate hoje vai tentar nos ensinar como se aproximar de pessoas que a sociedade já tem aquela premissa de que devem ser pessoas desprezadas e tudo mais, né? Mas eu começo com uma citação aqui do pastor e professor Mark Finney, que eu achei muito relevante. Ele fala assim, falando de Jesus, né? Embora ele tenha feito repreensões severas aos líderes religiosos de seus dias, recebeu com prazer os que lutavam com o pecado, os que eram atormentados pela culpa e estavam condenados. A pergunta é: todo mundo é pecador? Como é que a gente lida com isso, Alain? A questão de ser pecador e lutar contra o pecado. Por que a pessoa que luta contra o pecado ganha a simpatia de Cristo? Bom, o primeiro ponto é como você falou, né? A pergunta, né? Todo mundo é pecador. A Bíblia é bem clara em dizer, né? Não há um justo sequer na face da terra. Então, todos nós somos pecadores, né? Exato. E quando a gente cita aqui, quando se refere a pecadores, a gente não está falando apenas daquelas pessoas que cometem atos pecaminosos, mas que em sua natureza é corrompida, então é um pecador. Sim. Embora alguém aqui que esteja nos ouvindo ache que não tenha cometido nenhum ato de pecado, ou conseguiu já alguns dias, algumas semanas não cometer nenhum ato pecaminoso, e nem pensar, quem sabe, mas a Bíblia nos aponta que esse nosso estado, a nossa definição como pecador, não depende dos nossos pensamentos e dos nossos atos, mas da nossa natureza que é corrompida. Exato. Portanto, todos nós somos. Verdade. Ô Danilo, e por que você acha que Jesus era tão duro com os líderes religiosos? E há vários embates assim que Jesus é muito duro mesmo com os fariseus, com os escribas, com os líderes do povo. E por outro lado, ele parecia ser tão leniente, pelo menos na primeira impressão, com pecadores mais costumados, assim. Por que Jesus era tão duro com o grupo da elite ali e tão benevolente com o pecador comum, vamos dizer assim? Por que Jesus agia dessa forma? Eu acho que a palavra seria a hipocrisia. Hipocrisia. Certo. Que é totalmente contrário à humildade. Então, a gente percebeu o seguinte, um alto escalão dos líderes religiosos que eram hipócritas, não tinham coerência nenhuma com a vida deles e com aquilo que eles tentavam transparecer. E, diferentemente, né, daquelas pessoas que viviam à margem ali da sociedade, que eram desprezadas e tal, mas que eram pessoas o quê? Humildes. Sim. Reconheciam. Então, aquela ideia, né, de que a humildade derrete o coração de Deus, né? Então, aquilo chamava muito a atenção de Cristo. A humildade das pessoas. E Cristo, ele amava isso, né? São pontos altos, né? Dessa lição que nós estamos estudando. E a coerência também, que talvez a gente vai poder tratar um pouquinho melhor em relação a essa palavra, né? A falta de coerência que Cristo via exatamente nos líderes
religiosos. Exato. Então, assim, tem a questão da humildade e da coerência, né? São duas palavras que a gente tem que buscar constantemente. Outro ponto, Daniel, é porque também Jesus sabe, como nosso Criador, completamente onisciente, ele sabe que o ser humano, ele é, tanto a sua pensamento, a sua atitude, a sua personalidade, ela é moldada conforme a situação em que você vive. Exemplo, todos ali eram seres humanos e eram judeus, tanto os que você citou, fariseu, saduceu, escribas, quanto a mulher samaritana, quanto o Zaqueu, era tudo judeu ali, era tudo ser humano, era tudo judaicos. Mas perceba, alguns viviam numa situação que eles estavam numa situação de... Estava tudo bem, financeiramente, os status, a família. Então, quando a pessoa vive uma vida completamente assim, sem problemas aparentes, sem dificuldades, ela tende a se sentir muito independente. Até chegar ao ponto de ser independente de Deus. Ela olha para si e se vê autossuficiente. E isso tira um pouco da pessoa, querendo ou não, essa questão de humildade, essa atitude de necessidade, de olhar admiradora Esse senso de necessidade, né? Quanto a outra pessoa que, infelizmente, no decorrer da sua vida cometeu um ato pecaminoso público, e ela vê agora o mundo olhando para ela com desprezo, né, maltratando ela, rejeitando, ela quase que de maneira assim, como é que posso dizer? Fugiu a palavra da minha mente aqui. Arrogante. Quase que de maneira natural, ela vai se sentir necessitada de carinho, de um olhar compassivo, de um abraço. Ela vai se sentir necessitada de alguém que lhe dê atenção que ela não está tendo, que lhe conceda um olhar perdoador. Então, é óbvio que Jesus sabe disso. Jesus sabe que a situação que a gente vive, que a gente passa, querendo ou não, molda também o nosso caráter, a nossa personalidade. Ele sabia que essas pessoas que eram rejeitadas da sociedade estariam muito mais receptivas ao evangelho do que aquelas outras que se achavam que era a top das tops. E é interessante isso aí. E não é diferente hoje, hein? Porque a gente fala de preconceito, quando a gente olha para a história bíblica, o foco muito é o preconceito contra o pobre, contra o pecador, o humildezinho lá e tal, que está lutando contra o pecado, que é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Então você tinha uma elite ali, e essa elite impunha alguma forma de preconceito contra essas pessoas consideradas de segunda classe, assim, né? Então você, por exemplo, a gente tem o caso da mulher samaritana, ela faz parte de um grupo de pessoas já excluídas naturalmente. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o bom samaritano era um homem que tinha certas posses. Ele tem dinheiro para pagar hospedaria para um estranho lá e tal, né? Ele tinha provisões ali para estancar os ferimentos, tudo. Ele vai voltar de viagem, já deixa o dono da hospedaria ciente, ó, quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa eu pago e tal. Então, o samaritano da parábola que Jesus contou, ele era um homem aparentemente bem-sucedido. Então, assim, entre os samaritanos havia também as classes maiores e as classes menores, né? E essa mulher, ela tinha uma vida tão promíscua, assim, tão complicada, que ela sofria preconceito até dos próprios companheiros dela, né? Inclusive, uma coisa que chama atenção no caso da mulher samaritana, que estava registrada em João capítulo 4, é que ela está tirando água do poço num horário em que ninguém vai tirar água no poço. Ela está sozinha ali. E provavelmente ela está sozinha por causa do preconceito que ela sofria, porque normalmente você tinha um horário que as mulheres saíam juntas para pegar água. Por várias questões, questão do horário do sol, a questão da segurança, né, de estar um grupo de pessoas juntas ali, evitar assalto e tudo mais, mas essa mulher está sozinha. Não era comum a pessoa ir buscar água sozinha, tipo, era um trabalho que fazia parte do dia a dia das pessoas, então as pessoas iam coletivamente fazer isso aí. Por que ela estava sozinha? Entre os samaritanos. Que ela sofria preconceito até dos que sofrem preconceito. Então, onde eu quero chegar é o seguinte, o preconceito, ele é uma bola de neve, cara. É uma coisa horrorosa. Ele vem de cima para baixo, ele desce e começa a subir a escada de novo. Hoje,
Pode observar, né, Danilo? O Danilo quer falar ali, mas só para complementar, o preconceito é de tal monta que hoje as pessoas que mais sofrem preconceito não são os pobres, são os ricos. A gente olha uma pessoa rica, a gente acha, já parte de ser a pessoa é arrogante, ela é prepotente, ela tem o dinheiro dela explorando outras pessoas. O rico hoje também sofre preconceito, como sempre sofreu. É óbvio que o foco é as pessoas mais humildes, né? Mas o preconceito é uma desgraça, que ele está no coração de todo ser humano, do mais rico ao mais pobre, todo mundo tem preconceito. E aí, pregar o evangelho é se despir completamente desse preconceito. E testemunhar de Cristo é se despir desse preconceito. Fala, Danilo, você tinha levantado a mão aí. Olha só que bacana, né? Essa ideia do preconceito que eu me coloco, né, numa situação de ignorar a necessidade da outra pessoa. Então, Cristo, ele via o que os discípulos não viam exatamente, né, que nós percebemos aí na lição, um comentário que o autor ele fala sobre a receptividade. Exato. Receptividade. Então, os samaritanos, eles estavam receptivos naquele momento, porque a Bíblia fala citando, né, o autor citando a Bíblia, que Cristo ele tinha necessidade, ele precisava atravessar, ele ia, né, ele ia ao seu destino, mas aquele destino ali no caminho Jesus precisava passar por aquele lugar, porque o Espírito Santo estava impelindo Jesus a passar ali, ou seja, era um povo que tinha ali um contexto, né? Existia ali um contexto pelo qual eles não se davam bem, Sim. Judeus e samaritanos. Existia um preconceito. Cristo sabia daquele preconceito, mas ele enxergava além. Aquele povo, aquelas pessoas, apesar dos pesares, há receptividade ali. Então eu vou passar lá, eu vou falar. Hoje, né? Quantas pessoas nós conhecemos? Quantos grupos, né? Que nós, às vezes, por conta de um ou outro preconceito, nós não enxergamos receptividade neles. E, às vezes, eles têm receptividade para aquilo que nós, como cristãos, temos e precisamos falar, não é verdade? É verdade. E no caso aí do trabalho de Cristo em Samaria, ele tem um fruto imediato ali, né? Que a mulher, ela volta, conta para os companheiros dela lá da cidade, eu encontrei Messias. É interessante que os samaritanos também estavam aguardando o Messias. Tá? A despeito de todo o preconceito, toda a rixa que havia entre samaritanos e judeus, os samaritanos também aguardavam o Messias. E olha que interessante, essa mulher reconheceu mais rapidamente o Messias do que os judeus. Até do que alguns discípulos que andavam com Jesus ali e que ainda não tinham entendido plenamente quem Jesus era. Olha aí o problema do preconceito, hein? Exato. É demais. E aí, quando os discípulos, agora, depois da morte de Cristo, depois do apedrejamento de Estevão, eles fogem para Samaria, eles encontram a igreja lá. Porque o trabalho daquela mulher, das primeiras pessoas que tiveram contato com Jesus ali, naquela rápida passagem pelo poço ali, eles ficaram impactados. Então, quando os discípulos voltam para Samaria anunciando que Cristo é o Messias, parte dos samaritanos já estavam despidos de qualquer preconceito. Veja, olha como o preconceito é terrível, é tenebroso. Por que os judeus não aceitavam Jesus como Messias? Por causa da origem humilde dele. Então, assim, Jesus fazia milagre, Jesus pregava com eloquência, Jesus tinha uma sabedoria que já aos 12 anos foi experimentada. Toda a história de Cristo apontava para Cristo como Messias. Qualquer qualquer estudante, misturei estudioso com estudante, aqui ficou estudiante, é uma coisa meio espanhol, né? Argentino. Qualquer estudante da Bíblia, que eu sou um cara assim, de muitas linguagens, viu, Danilo? Você vai se acostumar ainda, o Alan já está acostumado. E aí, qualquer pessoa que estudasse a Bíblia no tempo de Jesus ia olhar para a vida de Jesus é o Messias, ia olhar para a obra de Jesus é o Messias. Mas tinha um porém. Para muitos, quem é o pai dele? José. Quem é José? Um carpinteiro. Não pode ser Messias. Messias é uma pessoa que vem rica, né, pomposa. Para o samaritano, isso aí não tinha diferença. Ela não perguntou. A mulher, ela simplesmente Jesus deu um sinal ali de conhecer a vida dela. E são dois sinais ali. Jesus mostra que conhece a vida dela. Isso
Ela nunca tinha visto Jesus, eu sabia que ela era casada 6 vezes, tal. O homem que ela estava agora não era marido dela e tudo. E o outro sinal era, ele sabendo de tudo isso, ele se aproxima dela, pede água para ela e conversa com ela. Então havia um sinal de poder e havia um sinal de amor. Necessidade de ser amado. Vocês estavam falando da necessidade da pessoa ser amada, né? Tem o psicólogo Evandro Laire, ele já participou com a gente em programas aqui da Rádio NASP, ele atende muito o pessoal da Novo Tempo, assim, em programas. Um sujeito realmente muito capacitado, ele fala que a maior necessidade do ser humano é ser amado. E aquela mulher ficou espantada, aquele homem poderoso a amou. Se aproximou dela, né, tratou-a com respeito. E aí ela fala, poxa, achei Messias. E ela vai e conta, achei Messias. Quando os discípulos voltam, eles anunciam Jesus como Messias e para os samaritanos está tudo bem. Não tem problema que ele foi filho de um carpinteiro, não tem problema que ele morreu numa cruz, não tem problema que ele era pobre. Isso não tinha nenhum problema. Porque ao longo desse período, aquelas pessoas que tiveram primeiro contato com Jesus também não tiveram nenhum preconceito, ou aprenderam a se despir do preconceito, porque eles tinham um preconceitozinho ali, né? É como sendo tu judeu, pedes... Então, ela vivia esse clima de preconceito, mas ela viu que Jesus não tinha preconceito nenhum, e aí Jesus a ensinou a se despir completamente do preconceito. E a nossa dificuldade ao anunciar o evangelho para as pessoas é se despir. Existia um Brasil e Argentina ali enraigado no coração ali, né, da mulher. É verdade. Até pior do que isso. A diferença é que esse preconceito que os judeus tinham contra os samaritanos era uma coisa completamente injustificada. Agora, já os argentinos não. Os argentinos são terríveis mesmo e nós temos... Mas é só para mostrar como... Às vezes a gente... E foi legal ele fazer isso à tona, né? Quais tipos de preconceitos a gente tem? Eu, como brasileiro, olho para a Argentina e tal, que é uma coisa mais brincadeira, é uma coisa mais hilária, né? Mais assim, na área do humor, né? Mas a gente tem nossos preconceitos. Se não contra o argentino, se não contra o carioca, se não contra o mineiro, né? Nordeste, Sudeste, Nordeste, Sul, né? Mas a gente tem preconceitos realmente muito sérios, assim, esquerda versus direita, esse cara aqui, ele votou no tal cara, então ele é um demônio, ele quer o mal da sociedade, esse cara aqui não votou, então ele é corrupto, não sei o quê. A gente tem preconceito político. Imagina como sendo tu, bolsonarista, vem falar comigo, como sendo tu, né, esquerdista, vem falar comigo, então dá pra gente fazer várias aplicações, né? Exato. Como é que a gente se despe disso, né? Aí, a maneira como Cristo se aproxima das pessoas, né, é uma maneira realmente muito equilibrada, porque Jesus, ele nunca atenuou o pecado. Ele nunca se apresenta dizendo para as pessoas que o que ela faz está tudo bem, que elas podem continuar fazendo normalmente, que não tem problema. Porque, às vezes, a gente tem uma mania também de transformar a repreensão contra o pecado em preconceito. Aí tem muita gente que se dói. Quando você chega diante do pecador e fala, o que você está fazendo é errado, preconceituoso, quem é ele para julgar? A gente vai para o outro lado, que é achar que a igreja, o papel da igreja é ficar chamando pecadores para viver a vida deles do jeito que eles sempre viveram, e tá tudo bem, como se Deus não tivesse uma lei, como se Deus não se ofendesse com as nossas atitudes, com os nossos pecados. Então a gente tem que tomar cuidado, assim, depurar bem o que é preconceito, né? Uma coisa assim já estabelecida, que impede a gente de se aproximar das pessoas, do que é a repreensão firme contra o pecado. Jesus fez essas distinções claramente, né? Eu queria discutir uma outra história aqui, rapidamente, que o tempo já... Antes de você continuar aí, Daniel, eu queria comentar aqui, ó. Queria ler uma passagem aqui no livro, que se chama, o livro O Caminho a Cristo. Ótimo. Da escritora Ellen White, né? Sim. Nós, como adventistas, cremos que é uma profeta moderna. Sim. E ela diz assim, logo nas páginas iniciais, me chamou muita atenção esse trecho aqui, ela fala assim, ele, se referindo a Cristo, né? Ele assumiu a natureza humana para que pudesse ir ao encontro de cada necessidade do ser humano. Os mais pobres e humildes não temiam se aproximar dele. Exato. E a questão, por quê? É de fato isso. Ele teve sucesso nesse público
Porque as pessoas não temiam. E a pergunta é, por que elas não temiam? Porque ele tinha uma atitude de receptividade. Ele tinha uma atitude de misericórdia. Ele tinha uma atitude de amor e de compaixão. É verdade. Então, todas essas histórias que vocês estão falando aqui, da mulher samaritana, de Zaqueu e de várias outras que tem nos evangelhos, todas elas é muito bonito, a gente admira bastante. A gente falou muito aqui de Jesus que ele agiu assim, agiu assado, e é legal isso, ele agiu de fato, tá na Bíblia. Mas todas essas histórias que a gente lê, que a gente estuda, que a gente discute, tem que me levar a orar desse jeito. Eu quero ser assim. Exato. Eu quero olhar para as mulheres samaritanas atuais desse jeito. É verdade. Eu quero olhar para os Zaqueus atuais desse jeito. Eu quero olhar para os Simões atuais desse jeito. Então, essas histórias, essas narrativas, elas têm que me levar a refletir na minha atitude. Como é que as pessoas lá fora me olham quando eu estou indo para a igreja? Elas me olham com temor de chegar em mim e perguntar e conversar comigo. Quando eu estou na parada de ônibus, em qualquer lugar, elas têm temor, elas têm receio porque eu sou muito santo? Ou elas sentem uma paz, um alívio, um olhar que te dá permissão para elas chegar até você e começar uma conversa? Para ouvir o evangelho, né? E sabe o que é interessante no evangelho? A gente precisa rapidamente discutir isso aqui, porque já estamos com pouquíssimo tempo, mas parece destoar de tudo isso que o Alan falou, uma atitude de Cristo, uma única atitude de Cristo, que é em relação à mulher cananeia. Então, assim, é a história que está lá em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Lembrando que só parece, né? Só parece, eu falei, parece, deixando bem claro aqui. Porque essa mulher, ela vem e ela fala assim, olha só, é uma mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada. Aí você tem uma ideia das práticas que viviam essa família, ao ponto do demônio ter controle sobre a vida da menina. E ela fala assim, Senhor, cura minha filha. E aí Jesus fala assim, mas olha, não é legítimo, porque ela era cananeia. É uma mulher, assim, pagã, completamente pagã. E aí, só que ela chama Jesus de Senhor, né? Já começa a coisa interessante. E ela fala assim, e Jesus fala, mas olha, eu não vou tirar da boca dos meus filhos, não é legítimo tirar da boca dos filhos para dar para os cães. Olha a comparação que Jesus está fazendo. Jesus parece estar endossando a ideia de que os gentios devem ser tratados como cães. É terrível. Quando eu leio essa história, eu fico, Senhor. Só que ela termina de uma maneira muito bonita, né? Porque essa mulher, ela, numa atitude de humildade, aí vem de novo a questão da humildade, né? Que o Danilo puxou ali. Senhor, é verdade, mas até os cães têm o direito de lamber as migalhas que caem da mesa. Olha que coisa... E aquilo arrebenta o coração, né? Pegando a expressão, né? Aquilo ali toca o coração de Jesus de uma maneira que Jesus, ele fala assim, mulher, grande é a tua fé. E aí ele fala, vai que já está tudo bem. E aí Jesus atende o pedido daquela mulher. Da mesma maneira que nós nos escandalizamos com um possível preconceito, né? Essa palavra até que você citou aí, Marca. Jesus parece que endossa, né? Então, por mais que a gente escandaliza, né, com a fala de Cristo, mas o contrário também é verdadeiro. A gente fica escandalizado com a fé daquela mulher, a resposta, né? Ou seja, Cristo alcançou o seu objetivo ali. Quando a gente percebe a resposta da mulher, eu entendo a premissa de Cristo. Né? E a gente tem mania, né, de focar nela, a atitude de Cristo na reação da mulher. Então, assim, e muitas pessoas falam isso, com razão, Jesus estaria provando a fé daquela mulher. Esse é um ponto que eu concordo, e ela passou no teste assim com nota 1000, né? Que fé maravilhosa, uma fé né? Nota 1000 para a mulher ali, no teste da fé. Mas Jesus também estava testando o preconceito dos discípulos. E talvez Jesus, conhecendo o coração da mulher, ele sabia que ia chegar nessa resposta para desmontar também o coração dos discípulos. Ou você acha que os discípulos também não ficavam sensibilizados? Porque público, né? Fala, Danilo. Tinha um público ali, né? Bem lembrado. Não era só os dois. E dá para imaginar, assim, os discípulos, na primeira resposta de Jesus, alguns meio incomodados, mas a maioria pensando, isso mesmo, nós somos judeus, essa mulher aí. Só que a mulher vem e fala assim, eu queria ter o direito
de lamber as migalhas iguais aos cães. Como se dissesse, me trata pelo menos como um cão, já está bom, Senhor. Mas esses seus discípulos, nem como cão, eles me dão o direito de ser tratado. E aí, certamente, a resposta dessa mulher, ela comove o coração de Cristo, é óbvio, mas certamente comoveu o coração dos discípulos também. E era isso que Jesus tinha em mente. Testar a fé dessa mulher e a mostrar para os discípulos quão terrível é o preconceito, ao ponto de um ser humano, criado por Deus como qualquer outro, desejar ser tratado como um cão, que já estava bom. Eu tenho certeza absoluta que isso impactou demais a mente dos discípulos. Fala, Danilo. Cristo, ele tinha uma agenda, certo? Ele tinha seu ministério a cumprir, ele tinha horas marcadas e tal, beleza, mas ele iria deixar uma igreja na Terra. Amém. Na verdade, ele iria deixar uma igreja aqui na Terra, ele iria deixar uma Bíblia para nós do século XXI, para que nós pudéssemos ler, nós cheios de preconceitos e nos deparássemos com essa história. Ele iria embora, mas aquela história deveria ficar para os discípulos, para aquela igreja primitiva, para nós hoje. Sensacional. É isso. Amigos, o tempo acabou, infelizmente. Vou me despedindo de vocês aqui. Agradeço a presença do Danilo, mais uma vez a presença do Alan, meu brother. E o Papo Raiz segue a semana que vem, se Deus quiser, com mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Um abraço a todos os amigos da Rádio NASP FM e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos.